Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Santo Espírito que mais uma vez nos encontramos aqui para juntos podermos vivenciar a Palavra de Deus. Te convido a tomar a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, como nos diz São Paulo, escrevendo à comunidade de Éfeso, capítulo 6, versículo 17, tomar, enfim, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Então, com a espada do Espírito em mãos, você vai procurar o Evangelho de São Lucas, o capítulo 9, versículo do 11 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Logo que a multidão o soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dá-lhes vós mesmo de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo este povo. Pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-lhes aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, a palavra inicia dizendo: logo que a multidão o soube, o foi seguindo, ou seja, logo que o povo soube que Jesus tinha ido nessa direção, o povo o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Então o Senhor era incansável, né? Jesus, ele diz: vamos para um certo lugar descansar. A multidão percebe para onde vai e a multidão vai e o segue. E chegando lá, o Senhor começa a ensinar. O Senhor não descansa. Então nós, queridos irmãos, aprendamos com o Mestre. É preciso ser incansável no anúncio do Evangelho. O povo, como canta Padre Zezinho, né, passando fome e passando fome de Deus. Embora o trigo cresceu, os grãos estão maduros, mas ninguém colheu. E o povo passando fome de Deus. Isso foi lá no século I, no início da Igreja nascente, e também hoje. O povo hoje tem fome de Deus, tem sede de Deus. Mais do que nunca, esta palavra ela precisa ser anunciada. Mais do que nunca, esta palavra precisa ser proclamada. E eu e você, meus amados irmãos, nós somos corresponsável, né,
com a pregação do Evangelho, porque o Cristo nos corresponsabilizou. Quando nós fomos aceitos na comunidade cristã, através do batismo, não foi somente um rito assim por fazer, como que se faz, alguns por tradição e meramente isso, não. É uma missão. Cristão dá-se o aumentativo do Cristo, Cristão é outro Cristo, ou deve ser outro Cristo no mundo, levando a missão do Cristo, anunciando as maravilhas de Deus. E Jesus, ele continua, ali pregando, anunciando. Diz também que veio alguns enfermos, doentes, ele os curou a todos, porque Deus não é indiferente à sua dor. Deus não é indiferente à minha dor. Não pense, estou assim porque Deus quer. Não, Deus quer você bem de saúde. Deus quer seu corpo sã. E nós devemos acionar um mecanismo que opera o milagre. E esse mecanismo que opera o milagre se chama fé. A fé é aquele motor que opera as turbinas em que impulsiona um milagre na nossa vida. Então eu e você devemos a cada dia alimentar a nossa fé, revigorar a nossa fé, pedir todo santo dia: Senhor, aumenta a minha fé. E como, meus irmãos? A fé ela tem que ser alimentada. Assim como eu alimento o meu corpo, a fé também ela deve ser alimentada. Qual o alimento da fé? O alimento da fé, esta palavra que estamos ouvindo, é pela pregação da palavra que se obtém fé, diz a mesma palavra. A fé é alimentada pela oração, a fé é alimentada pela comunhão, a fé é alimentada pela missão, a fé é alimentada pelo compromisso, pela vivência, pela sinceridade, pela fidelidade no serviço a Deus. Então eu e você somos chamados a ser aqueles que atuam no reino, atuam na messe, não somente telespectadores, meramente aqueles que assistem, não, mas aqueles que são convidados a entrar na ação, entrar na missão da igreja e assim também levar esta palavra a tantas ovelhas sedentas, O povo que passa fome de Deus, o povo que tem sede de Deus, o povo que necessita que esta palavra ela seja anunciada. E mais do que nunca, porque se infiltraram entre aqueles que são os verdadeiros cristãos, também os falsos que usam da palavra para ganhar dinheiro. Aqui diz a palavra que o Senhor curou muitos, mas a palavra não diz que o Senhor cobrou. A palavra não diz que o Senhor pediu algo em troca, algum dinheiro. Pelo contrário, a palavra vem dizer aqui que o Senhor se preocupou, porque eles estavam distantes, num lugar deserto, e aquele povo não tinha o que comer. E o Senhor, além de curar os doentes e realizar milagres na vida daquele povo, o Senhor diz: é preciso que alimentemos fisicamente esse povo. E aí os discípulos dizem: Senhor, como podemos, num lugar deserto, alimentar tanta gente? Ora, a palavra diz que eram 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. E aí o Senhor diz: separai em grupos de 50. E aí, meus irmãos, a unidade, a fraternidade é onde acontece o milagre. Quando se reúnem, todo mundo unido, ali na mesa para o banquete, o Senhor pega apenas 5 pães. Ele ora e pede a bênção, e o Pai abençoa e aquilo se multiplica. Ou seja, a multiplicação vem pela oração. Hoje nós vemos que a mesa do banquete foi trocada pela TV. Isso em todos os lares, meus irmãos. Família não se senta mais na mesa para o banquete, para o almoço, para a janta. E aí, consequentemente, não há aquela oração de bênção. E, consequentemente, esta oração de bênção não acontecendo, a comida, o alimento não é abençoado. E essa bênção, nós sabemos que é a bênção que multiplica, é a bênção que providencia. O Senhor abençoou. E aí aqueles grupos, como família de Deus, reunidos no banquete, recebem a quantidade
que dá para saciar a fome. E a palavra diz que até dos pedaços que sobraram, o Senhor mandou recolher e encheu 12 cestos. Que grande obra de Deus! É um Deus que se preocupa comigo e com você. É um Deus que se preocupa não somente com a nossa salvação, com o espiritual, mas também com o material. É um Deus que se preocupa com a minha saúde, a sua saúde física, mental e espiritual. Então o nosso Deus é um Deus que tem zelo, é um Deus que tem amor e é um Deus que providencia. Mas é preciso que eu esteja no lugar certo, é preciso que eu esteja atento e obediente ao direcionamento que Ele me dá. Por isso que eu e você no dia de hoje possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, alimentado pelo vosso pão, eu quero servir na vossa messe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinello. Paz e bem.